Conexão Poder está recebendo o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, Procurador Deusdedit Cruz. Vamos bater um papo aqui bastante polêmico, né, dona Márcia? Tem assunto... Tem muita pauta boa. Pra dedéu, como eu diria. Muita pauta boa e também primeira vez, né, que nós entrevistamos o procurador, então hoje tem... É novinho, né? Ele é novinho, novinho, só 42 anos. Não Não entrega, pô. Não é o mais novo a assumir, mas é um dos mais novos a assumir o comando do MP, né, procurador? Seja bem-vindo aqui, é a primeira vez sua no Conexão Poder. Eu que fico honrado com esse convite, a possibilidade de vir falar com vocês e com a audiência seleta de vocês do Conexão Poder. É uma honra estar aqui. Quero começar com um assunto polêmico que você atuou de forma bastante louvável. Eu até falei numa rede social que você sim me representa, né, por essa atitude, e sobre a história da Cristiane Tirlone, advogada brutalmente assassinada pelo ex-PM. Não pode dizer mais ex-PM, é bandido mesmo, né, seu Tinho Costa Marques? Ex-PM, você mancha a imagem da polícia. Bandido, né, que depois foi transferido para Chapada porque a justiça entendeu que tinha que cuidar da integridade dele. Não pensou na integridade da Cristiane, nem na integridade das filhas da Cristiane. E você atuou firmemente fazendo voltar para Cuiabá esse cidadão que estava no presídio militar de Chapada, numa mordomia, né? E quando devia estar no Carumbé, quem mais, Márcia? No Pascoal Ramos, Mata Grande, Formiga na Ferrugem, em Sinop, desculpa. Presídio comum, né? Presídio comum na cadeia com outros vagabundos lá dentro, como ele, né? E você fez voltar, mas aí depois a justiça mandou voltar para Chapada de novo. E aí, hein, rapaz, como é que vai ficar essa história? Quem ganha essa queda de braço? Você ou lá o juiz? O juiz não, que deu não é ordem uma queda mim? de braço, né? Com um magistrado por quem nós temos um respeito muito grande. O Dr. Geraldo Fidelis é um profissional que atua de maneira dedicada ao sistema prisional do Estado de Mato Grosso. Apenas uma divergência pontual neste caso, que já foi submetida ao Egrégio Tribunal de Justiça. Acredito que isso vai ser revertido lá. Mas é preciso a gente fazer uma contextualização, André. Esse crime da advogada Cristiane Tirlone, ele representa uma verdadeira pandemia que nós temos passado em nosso estado, no Brasil, mas em nosso estado, de feminicídios. A violência contra as mulheres chegou a níveis, assim, absurdos. Então, o caso dela, eu acho que é um caso icônico que demonstra toda a maldade que um feminicídio pode acarretar. Em termos de sofrimento para essa vítima, que foi estuprada, esse crime é um crime bárbaro, né? Com todo o nível de disfarçatez, espancada e asfixiada, de todas as maneiras, de forma brutal. Né? A dissimulação do crime com limpar a cena do crime, a fraude processual, levar esse corpo para outro local para tentar ocultar as evidências, a tentativa de criar um álibi. Isso mostra realmente que nós estamos tratando com um criminoso de altíssima periculosidade. Então eu acho que... Porém, não é um doente como ele faz crer. Ele tenta fazer crer, né? Que ele é um maluco que tem que estar numa cadeia especial ou num hospital. É vagabundo mesmo, né? Essa avaliação precisa ser uma avaliação naturalmente feita por profissionais da medicina, mas no meu conhecimento, né, que é técnico jurídico, nosso conhecimento, que não somos profissionais da área de saúde, é difícil acreditar que essa pessoa não tenha capacidade de lidar com suas próprias atitudes, na medida em que ela atrapalha a cena do crime, remove um corpo para outro lugar, não é o primeiro crime que pratica, né? E, inclusive, pelo que me consta, há uma ação desse indivíduo tentando retornar para a polícia militar. Eu não consigo confirmar isso. Então, imagina um homem desse armado na rua, rapaz, um farda. Então existe essa dificuldade. Então, dentro desse contexto de muitos crimes contra as mulheres, né, um crime que, inclusive, o Brasil se compromete em nível internacional a reprimir, né, através de tratados e convenções internacionais, o Ministério Público se coloca dia a dia nessa luta. Mas eu acho que o caso da Cristiane, ele representa, como eu disse aqui, o ápice da maldade. O ápice. E esse ápice da maldade, ele também chama atenção justamente por isso que você está dizendo. Ele praticou o crime, ele não era mais policial. A instituição polícia militar, ela é integrada por pessoas de bem. As pessoas que cometem falhas ali são excluídas, são processadas, e a partir do momento que a gente fala ex-policial, a gente conspurca a imagem de uma instituição, por isso que eu evitei falar, né, que cuida, inclusive, da integridade física, do patrimônio do cidadão de bem. Esse indivíduo praticou o crime, como você bem disse, quando ele não era mais policial. E a nossa insurgência, num primeiro momento, destinada ao secretário de Estado de Segurança Pública, com cópia ao governador do Estado, era no sentido de que ele, não sendo mais um policial militar,
ele não tem que ter nenhum tipo de tratamento que seja uma benesse, uma regalia. Não. E questionamos porque existe uma portaria da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, Márcio, que confere na unidade prisional de Chapada dos Guimarães que fiquem reclusos lá aqueles profissionais que já foram da segurança pública, que são ou que já foram. E quando nós vamos olhar o Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal não garante esse direito a ex-ocupantes de cargos. Então, se o indivíduo perdeu o cargo de policial, perdeu o cargo de militar, de civil, de juiz, de promotor, de qual que seja a carreira, ele não tem mais aquele direito de permanecer ali. É o primado básico de uma república, é o tratamento isonômico. Ainda mais no caso dele, né, procurador? Ele não é um ex-militar porque ele... vou mudar de profissão, vou sair da PM. Não, ele é ex-militar porque ele é bandido. Foi preso por roubo a postos de gasolina. Foi não é isso, não é? Então, não pode ser tratado como policial. Tem que ser tratado como bandido. Aqui no site a ordem é bandido que matou o Cristiane Tirlone, vai para Chapada. Não é assim? Assassino de Cristiane, nunca ex-PM que não sei o que, ex-PM como você vê nos outros veículos. A gente trata como bandido. Então, certeza. é assim que ele tem que ser tratado. Bandido tem que ir para onde? Presídio comum, é o que nós defendemos. Não é ficar com regalia na Chapada, só falta fazer uma fogueira lá e acender umzinho para ele fumar, né, Eltinho? E dentro dessa discussão, propalou-se que aquela não seria uma prisão especial, e sim uma prisão comum. E ela não é uma prisão comum, pelo simples fato que o indivíduo que cometer um crime em Chapada não vai ser recolhido lá. Quem é recolhido lá está na portaria que nós estamos questionando. Ex-agentes da segurança pública e agentes da segurança pública. Nós estamos questionando principalmente aquele que já perdeu o cargo ou que cometeu o crime quando não era mais um agente público. Né? Ele não tem justificativa. Mas ali fica ex-policiais, ou melhor, policiais militares, ou qualquer outro tipo de agente de segurança pública que cometeu crime leve ou qualquer outro tipo de crime. Qualquer crime, não há essa diferenciação. E preliminarmente, é isso que nos causou bastante perplexidade, nós fizemos um levantamento dos 40 ou 41 que estão recolhidos lá, 20 já perderam o cargo. Então este indivíduo não é o único. Então, tem que trazer 20 para o Carombé, para o Pascoal, enfim. Por que é que o Estado vai conceder uma prisão especial para pessoas que o próprio Estado diz que não são mais policiais? E quem está dizendo isso não sou eu, não é o Ministério Público. Entendi. É o Superior Tribunal de Justiça, em várias decisões, que é categórico ao dizer que a prisão ou a cela especial se justifica até que a pessoa perca o cargo. Perdeu o cargo ou a função, não tem mais esse direito. E o que o Fidelis argumenta para ficar batendo o pé para deixar esse cara na Chapada? O senhor acha que foi um erro essa decisão dele? Eu discordo dos argumentos que o magistrado utilizou. Fidelis, para quem não sabe, é o Dr. Geraldo Fidelis, aliás, frequentador aqui do Conexão, né? Está convidado. Juiz corregedor dos presídios, esperando, juiz da execução penal. Execução penal, exato. Ele é o corregedor dos presídios. Ainda né? Faz tempo que ele está nessa função. E já frequentou bastante aqui, inclusive está convidado, né, dona Márcia? Está convidado, estamos reforçando o convite. Para explicar isso aí, né, Fidelis? Porque não caiu bem não, viu? O principal argumento que o magistrado utiliza, né, do qual nós discordamos, por isso levamos ao Egrégio Tribunal de Justiça, é a questão da integridade física dele. Mas eu pergunto, dos milhares de presos nas unidades prisionais do estado de Mato Grosso, quem tem garantia de integridade física? Ninguém. Então, assim, se ele é um ex-policial, isola ele em um raio que você tem. Muitas vezes você tem outros presos ali que cometeram crimes como estupro, onde eles já ficam segregados dos demais. Nós temos hoje a penitenciária central do estado com condições de raios, de divisão, de monitoramento, de fazer uma segregação adequada desse indivíduo, né? Então, assim, realmente nós não buscamos vingança. Nós representamos aqui o cidadão através da fala do Estado. Nós queremos a persecução penal, mas nós não toleramos tratamento injustificável para esse cidadão. Então, nós discordamos da decisão do magistrado e gostaríamos muito que o Egrégio Tribunal de Justiça corrigisse esse erro injustificável. Ele estava na PCE aqui, né? E ele estava isolado. Estava num desses raios. Pascoal Ramos. Ficou uma semana e não consta que tenha sido porque pelo que a gente apurou, não houve nem nada contra ele, nenhuma agressão, nada. Ele, por ser um ex-policial, os bandidos lá vão querer matar ele, que mate, ué. Mas ele estava isolado, não tinha contato. Já aconteceu, o Estado... O MP não quer vingança, mas eu quero. Por mim, que ele fique numa cela com 18 vagabundos, que vistam ele de noiva e que façam com ele o mesmo que ele fez com a Cristiane. É o que eles querem. O Estado, e salvo engano, o magistrado utilizou... Eu posso falar essas coisas, o senhor não pode. O magistrado utilizou... Que mandando ser jornalista, né, Tinho? A gente pode falar, você não pode. O magistrado utilizou um argumento, André e Márcia, que houve um policial
que foi preso, mas quando ele deu ingresso na PCE, ele não se identificou como policial. E lá dentro descobriram que ele era policial e o mataram. Mas olha a situação, esse indivíduo, ele ocultou que era policial. Hoje todos sabemos que este indivíduo, alguém já foi o policial. Ele vai, né? Então, assim, tem espaço lá para isso. O que nós não concordamos é com uma unidade. Então, se tem unidade para ex-policial, vai ter que ter unidade para ex-jornalista, unidade, né, para ex-promotor. Não, é essa a questão. Tem razão que tem de coleguinha aí, rapaz. A intenção do legislador, quando um Código de Processo Penal estabelece algumas funções, é porque enquanto aquela pessoa está respondendo a um processo, a gente não quer que ela sofra nenhum tipo de coação. Fumar maconha agora não é mais crime, não, promotor. Procurador. Ainda é, né? Não é, o STF disse que está tudo certo. Os caras, tudo fumar maconha, né? Pode. O único crime acho que é esse, cara, que comete. O resto, mas tem uma ação que o MP está movendo na Justiça para derrubar essa portaria da CESP, para que isso não aconteça mais, que ex-militares não fiquem mais nessa unidade, que é um privilégio, né? Márcio, você me permite fazer uma explicação com esse gancho que você dá? Nós temos os promotores que atuam na área da execução penal, e eu não posso e não devo e não teria nenhum tipo de ingerência na atividade deles, né? Na execução dos promotores criminais. Mas cabe ao Procurador-Geral propor ações diretas de inconstitucionalidade. Então foi do âmbito da nossa atuação que nós questionamos essa portaria que confere o direito de serem recolhidos naquela unidade de Chapada a ex-policiais. Então é isso que está levado ao conhecimento do Tribunal de Justiça, e relator é o desembargador Rui Ramos Ribeiro. E qual que é a expectativa? O desembargador já deu um despacho inicial para ouvir os interessados, né, o Estado, a CESP, e depois ele deve seguir o rito e levar essa questão a julgamento com um voto no órgão especial. Nossa expectativa é muito boa, mas naturalmente os magistrados têm a sua independência, a sua forma de ver o mundo, né? E acredito que nós temos argumentos jurídicos bem sólidos para que essa ação seja procedente. Temos essa expectativa. Procurador, eu quero continuar nesse assunto ainda, daqui a pouco a gente já troca essa pauta, mas o MP denunciou ele por homicídio qualificado, estupro, ocultação de cadáver, fraude processual. E fraude processual. Lembrando que quer foi dizer 4 que ele mexeu vezes na cena do crime. Né? Quádruplamente qualificado. Aí a justiça não aceitou a ocultação de cadáver. Como é que isso caiu lá no Ministério Público? Então, como a gente Porque ele tentou ocultar. Se ele tirou da cena do crime, levou para outro lugar, embora seja um local público, enfim. Ele ocultou de uma forma que as pessoas iam acabar encontrando. Mas, a meu ver, é a ocultação de cadáver, como o próprio MP entendeu também. É importante que se diga como é que funciona a divisão de trabalho no Ministério Público. Cada promotor de justiça tem independência para atuar. Então, o Procurador-Geral de Justiça ele é chefe para a área administrativa e tem as suas atribuições próprias. De modo que o promotor ele tem plena independência. Você é a mão da chuva lá. Não é bem assim que as coisas funcionam. E bom para a sociedade que não seja assim. É importante que o promotor tenha ali a sua tranquilidade para atuar com isenção. E nesse caso, para se ter uma ideia... diferença de postura, hein? Você vê que elegância. Que diferença esse homem. Rapaz! Imagina. Rapaz, já teve gente lá que achava que era Deus, né, dona Márcia? A gente já teve. Parabéns para a sua postura, viu? Esse promotor, por exemplo, nosso colega Jorge Paulo, quando ele recebe esse inquérito relatado, ele analisa e eu posso afiançar para vocês. Eu sequer conheço o inquérito, eu nunca vi a denúncia, até porque esse processo corre em sigilo. O que eu sei é o tanto que vocês sabem que é o que está pela imprensa, né? Se ele denunciou no crime de ocultação de cadáver e o magistrado entendeu que não cabia esse crime, ele pode recorrer dessa parte, ele pode depois tentar esse reconhecimento ao final. Porque se esse crime cai, também cai uma possível pena lá na frente no julgamento. A pena do crime de ocultação de cadáver, eu não recordo exatamente, mas ela não é uma pena tão alta. As penas mais altas aqui seriam naturalmente para as qualificadoras do homicídio, para os crimes de estupro que aconteceu, e a fraude processual também tem uma pena relativamente baixa, né? Então não vai ter uma consequência muito significativa no resultado final da pena. Pensando bem, a pena máxima é 30 anos. Pena máxima de cumprimento, né? Então assim, vamos supor que o indivíduo tem 60 anos, né? Fica agora, 30. Se não me engano, a legislação já foi alterada, recentemente faz o tempo que eu não tenho atuado com exclusividade na área criminal, mas o limite agora é de 40 anos de cumprimento de pena. Então isso foi aumentado. Né? Então assim, o colega fez o trabalho dele, de acordo com a consciência dele, o magistrado, ele cabe recurso para que o tribunal revisite essa matéria, e a nossa parte desse processo realmente é torcer como um cidadão para que a justiça seja feita de modo breve,
de modo justo e com uma pena que realmente cumpra a sua finalidade, né? Que prevenir que outras pessoas não cometam esse crime e para dar uma resposta, sobretudo, para a família. Lembrando que essa vítima deixou 2 filhas, né? Uma família desolada, e então é o mínimo que nós temos que fazer enquanto Estado e sociedade é lutar pelo justiça. Mas aí ele vai ser condenado a, sei lá, 80 anos de cadeia, vai cumprir, vai cair para 40? Tomara que vai cumprir um sexto, que vai dar aí, sei lá, quantos anos? 7 anos? E vai sair como se nada tivesse acontecido. E a Cristiane vai estar morta. Essa é a nossa legislação brasileira. Justamente podemos entrar nessa pauta, né? Na sua avaliação, o que precisa ser revisto aí com relação ao Código Penal? Nós precisamos de leis mais severas e principalmente em quais tipos de crime? Eu vou confidenciar algo para vocês. Na minha atuação como promotor criminal, eu realmente me senti frustrado. Imagina. Todas as vezes que eu fiz um júri, eu precisava explicar para o jurado a diferença entre a pena prevista na lei, a pena que seria aplicada e a pena que seria cumprida. Um sexto. E isso realmente causa em nós uma sensação de que a vida em nosso país vale muito pouco. Sim. Vamos falar sobre o feminicídio que aconteceu nos Estados Unidos, cujo preso brasileiro estava foragido e foi recapturado, se não me engano, hoje. Né? Esse indivíduo foi condenado à prisão perpétua. Vai para o corredor da morte agora. Se brincar, vai para o corredor da morte. Né? Tomar a injeção letal. Então, assim, são diferenças que mostram como é que se valoriza a vida em nosso país, ou seja, o valor da vida bandido, é muito pequeno. Existe uma dificuldade também, André, de mostrar, e eu acho que esse é um papel que nós precisamos cobrar dos nossos deputados federais e senadores, que modifique a legislação. Não é só aumentar as penas, mas deixar claro para todos nós, cidadão de bem e quem é criminoso também, que se ele cometer um crime de furto, ele vai ficar X anos preso. São tantos benefícios, livramento, progressão, remissão, etc. e tal, que aquilo que a gente vê na lei, na verdade, não é o produto final que você vai cumprir. Muita brecha. Então, o indivíduo, ele acaba se animando, digamos assim, porque ele não tem receio disso. O segredo aí é acabarem com as brechas na lei. Já se tentou. A lei tem que ser aquilo ali, curto e grosso e acabou. Não tem brecha. A Lei 8.072 de 90, que trata dos crimes hediondos, ela tentou instituir o regime integralmente fechado. Só que já há muitos anos o Supremo entendeu que isso era inconstitucional, porque violaria o princípio da individualização da pena. Então, no mínimo, o que é que nós gostaríamos que tivesse? Seria, na minha visão, um modelo ideal. Já que tem que ter a progressão, então que as penas sejam aumentadas de tal maneira que aquela fração que esse indivíduo vai cumprir seja uma infração mais próxima da realidade de outros países. Ao invés de 40 anos, 100 anos. E nós não pensamos que para todos os males a cadeia vai ser a resposta. Tá? Mas um preso, um indivíduo que pratica crimes violentos, de estupro, crimes graves, bárbaros, essas pessoas não adianta simplesmente colocá-las numa colônia de férias, que isso não vai resolver o problema. Ficar trancado e algemado numa bola de ferro no pé. Aí talvez eles pensariam 1000 vezes antes de cometer um crime. E hoje nós temos um problema que dificulta ainda mais o nosso trabalho, que além daquela criminalidade comum, nós temos a criminalidade organizada, que se serve da leniência do nosso sistema processual penal para praticar e recrutar todos os tipos de soldado para crime. Né? Então isso torna ainda mais difícil o nosso trabalho. Você vê os caras presos em presídio de segurança máxima, dando ordem ainda os caras lá. Comandando o crime aqui fora, né? Já se tem notícia que o crime organizado... O Estado baixa as calças para eles. Já tenta controlar alguns setores da economia, né? Então, vamos dar um exemplo. Venda de cigarros em alguns bairros da capital, já se tem notícia que isso é controlado por uma organização criminosa. A gente teve um cidadão assassinado no Porto, no camelódromo, foi porque ele estava vendendo cigarro que não era da facção. Contrabandeou cigarro que não era dos caras, aí... E disso passa para a farmácia, isso passa para o posto de gasolina. Posso dar um exemplo, eu sei que é um exemplo polêmico que eu vou dizer aqui, porque todo grande exemplo ele tem acertos e erros. Mas para o que eu vou dizer aqui, para o problema da criminalidade organizada, eu não vejo uma saída justa, válida e rápida se nós não tivermos uma alteração na forma de tratar. Tem que ser diferente. O indivíduo que pratica um crime comum, um furto, um crime menos grave, ele tem que ter um tipo de pena. Ele tem que ter um tipo de sistema prisional. O faccionado, aquele que integra uma organização criminosa, ele tem que ter um processo, primeiro, rápido contra ele. De preferência em que não haja identificação dos agentes públicos do Estado, nem do delegado, nem do promotor, nem do juiz, para que não haja nenhuma tentativa de intimidação. Terceiro, que esse indivíduo não tenha o que hoje é um absurdo.
E o que eu vou falar aqui de nenhuma forma é para desmerecer a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma instituição que eu respeito muito, que muito fez pela democracia brasileira. Mas alguns advogados não são verdadeiramente advogados, são porta-vozes do crime organizado e se valem das suas prerrogativas para levar recados de dentro da unidade prisional para fora. Exatamente. Então nós queremos o mínimo, o básico. Como é que acontece hoje nos Estados Unidos da América? Tudo é gravado, é um parlatório gravado. O que dificulta que alguém que integra uma organização criminosa, nós tenhamos uma legislação que estabeleça que essas pessoas tenham suas conversas com os advogados gravadas? Essa conversa não pode ser utilizada contra o indivíduo, a não ser que ele esteja planejando um crime. É isso que nós queremos, tornar os ambientes prisionais realmente um ambiente adequado para o cumprimento da pena. Hoje lá dentro se usa celular, né? Nós precisamos de uma medida séria do governo do Estado, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, para derrubar esses sinais de dentro das unidades prisionais. É inadmissível que crimes de estelionato que estão acontecendo, às vezes a pessoa, toda aquela economia de uma vida, ela vai montar um pequeno negócio, compra alguma coisa, cai num golpe lá da OLX. E sabe onde que essas pessoas estão atuando? De dentro dos nossos presídios. Sim. Aqui, ligando, praticando crimes. Já tentaram passar golpe em mim várias vezes. Então isso é um absurdo, se nós não temos hoje o controle territorial dentro da unidade prisional. Quem dirá do lado de fora. Pegando esse gancho. Quando me ligam, eu falo assim, eu conheço o diretor da cadeia onde você está, hein? Fica esperto aí. Os caras tudo. Desligam na Pegando esse gancho, a gente teve uma entrevista recentemente com o Coronel Mendes, comandante da PM. Eu não estava nessa. Não estava, mas ele fez uma fala polêmica aqui. Ele colocou que, na opinião dele, os faccionados não deveriam ter direito à visita nos presídios. Principalmente íntima. Vocês conhecem a experiência de El Salvador? Leva droga, leva celular, leva informação, passa orientação para o crime, é o que ele colocou. O que aconteceu? Em El Salvador, eu falo que esse é um exemplo polêmico, porque El Salvador está em estado de exceção, com vários direitos fundamentais relativizados. Mas lá, realmente, eles estavam numa situação, sabe o que é aquela situação caótica? É a situação que o nosso país ainda, graças a Deus, não chegou. Mas espero que nós não tenhamos que chegar a essa situação para adotarmos algumas medidas que eles lá adotaram. O presidente daquele país criou um mega presídio, com capacidade para mais de 60 mil pessoas, prendeu os elementos da organização criminosa. O Estado estava dominado pela máfia. Os índices de criminalidade, eu gostaria que vocês e os seus telespectadores pesquisassem sobre isso. Baixaram drasticamente. A população hoje aplaude de pé a medida. Esses indivíduos não têm todos esses direitos. Eu não estou defendendo aqui um Estado policial sem direitos, não. Estou defendendo que uma minoria criminosa, acelerada, não pode prejudicar o interesse da maioria. Mas não tem que ter direito. Né? Então, assim, são presídios em que essas pessoas sequer têm colchão. Eles não têm colchão. E ameaçaram a matar as pessoas como uma forma de rebelião. O que o presidente daquele país disse? Que se matassem um inocente, ele ia suspender a alimentação do presídio. Não teve nenhuma morte. Aqui se fizer isso... Não teve nenhuma morte. Claro que isso é difícil a gente aceitar num Estado de direito. Eu volto a dizer, isso aconteceu naquele país porque eles chegaram numa situação caótica. Nós não precisamos simplesmente copiar tudo que foi feito de lá para cá. Mas precisa ser mais duro. Mas nós não podemos tratar da mesma maneira. Aí vamos falar assim, não, mas lá é uma comum. ditadura, lá é um ditador, vamos falar isso, né? Aqui nós temos o direito dos manos também, que é muito forte, atuante. Mas eu entendi o que o senhor quis dizer. A questão é ser mais duro. Não ter todas essas regalias nós estávamos dizendo aqui há essa progressão de pena, o cara entra daqui a pouco já está de tornozeleira passando. Nós não estávamos questionando aqui por que tratar de maneira igual a um policial aquele que cometeu um crime quando não mais é policial. Da mesma forma, por que tratar de maneira igual criminosos que ofendem a sociedade de maneira tão diferente? Tem o crime, a sociedade sempre vai conviver com ele. Crime zero não existe. Não existe. Mas o crime aceitável é o crime do dia a dia. É o pequeno furto aqui, o pequeno estelionato ali. O crime com a sofisticação de uma organização criminosa que se dispõe a ocupar o território, que se dispõe a fazer o papel do Estado. Em alguns bairros em Cuiabá, nós já tivemos relatos que o cidadão não pode denunciar para a polícia quando ocorre alguma coisa, tem que acionar a organização criminosa. É outro governo. Isso nós não vamos tolerar. Isso não pode ser aceitável. Certo. Entendi. E polemizando um pouco mais... O que você quer polemizar? Deixa eu voltar, deixa eu só voltar no caso da Cristiane. A filha dela parece que vai ser assistente da promotoria, assistente de acusação. Acompanhei pela imprensa que foi admitida. Como é que vai ser isso? Ela é estudante de direito? Ela estuda direito. Ela deve estar representada por um advogado, se ela ainda não o for.
E ela vai ter direito... Como é que funciona isso? Não especificamente no caso dela, É o que nós chamamos de assistência à acusação, né? Ela passa a ter direito, por exemplo, de pedir a postulação de provas, de usar de instrumentos para, inclusive, no plenário do júri, pode dividir o tempo com o Ministério Público no momento da sustentação, né? É uma forma realmente de se trazer os familiares da vítima para o processo, né? Mas não existe aí um conflito de interesse nesse caso? Não. Por ela ser diretamente ligada à vítima? Não, a nossa legislação prevê isso há décadas já, é um instituto com o qual nós convivemos com naturalidade, né? Ela, naturalmente, esse instituto, ele foi idealizado para garantir lá na frente uma sentença que condene o indivíduo pela prática do crime, porque a sentença condenatória ele é um título executivo que permite você buscar uma indenização. Ao invés do cidadão, por exemplo, entrar uma ação indenizatória no cível, se você já tem uma sentença que condenou alguém, ela facilita você buscar a reparação dos danos, né? Entendi. Mas nesse caso, naturalmente, não é por esse intento, é realmente pela busca da justiça. Sim. Tenho certeza não é diretamente envolvida, vai agir com muito mais emoção do que com razão, certamente. Eu te fiz essa pergunta não porque eu sou contra, eu sou totalmente a favor, mas é que as pessoas questionam podem questionar o Ministério isso. Público, né, é o perguntar titular o da que ação. quem está do outro lado perguntaria também. O Ministério Público é o titular da ação, vai acompanhar cada processo e é muito bem-vinda a figura da vítima representada pelos seus familiares no processo. Entendi. E só soma. Muito bom. O senhor falou também em indenização. Cabe à família da Cristiane pedir indenização ao Estado pelo fato do vagabundo não estar preso e estar solto quando deveria estar preso? Há informações preliminares que essa pessoa deveria estar presa ou recolhida em uma unidade de internação psiquiátrica por um crime anterior que ele cometeu e que isso não foi feito. Então, se apurar que houve uma falha de algum agente público do Estado, seja quem for, de que essa pessoa deveria estar recolhida e não estava, é inexorável que o crime não teria acontecido se ele tivesse sido preso. Então, é viável sim uma ação indenizatória e que fique claro, para que o contribuinte não pague isso sozinho, que se houver uma indenização a ser paga pelo Estado, seja num processo judicial ou até num acordo, há necessidade de que o Estado busque a responsabilidade regressiva daquele agente público que deu causa a esta falha. Então, isto é uma possibilidade que se coloca assim. E fazer, então, o outro agente público entrar como, sei lá, um devedor solidário ou coisa assim, para, de alguma forma, arcar. Imaginemos, apenas para um exemplo hipotético. Mas é uma indenização milionária que a família recebe. Não é pouca coisa. Não existe uma tarifa, digamos até assim. Porque um valor não dá para mensurar o fixado. valor da vida da Cristiane. Eu não sei se ela ainda tem filhos menores. Tem. Então, geralmente essas indenizações compõem, né, a base de cálculo dessas indenizações, quanto que custaria uma pensão para essa filha, né? Durante tantos anos, exatamente. Isso tudo entra. Baseado no ganho que ela tinha, quanto ela ganharia. Exato. Qual que era a renda média daquela pessoa que foi vitimada? X. Quanto tempo que aqueles dependentes ainda para alcançar a maioridade? Tudo isso geralmente é considerado pelo magistrado na hora de arbitrar essa indenização. A vida dela não tem preço, então é difícil você mensurar isso, né, dona Márcia? Realmente. Vamos virar a pauta Quer virar aqui, a pauta? voltando nessa... Quer falar de maconha, dona Márcia? Ainda não. Eu gostaria de perguntar, a gente estava falando dessa situação penal, das penas mais severas e de privilégio aqui para quem não é mais militar. Na sua opinião, o foro privilegiado deveria continuar existindo? Qual é a sua opinião sobre o foro privilegiado? O Instituto do Foro Privilegiado tem passado por uma revisão gradativa. Podemos dizer, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que, mesmo para aquela autoridade, vou dar um exemplo, um senador, um deputado federal, quando ele comete um crime, mesmo ele tendo um mandato, se esse crime não é praticado em razão do exercício do mandato, vou dar um exemplo, um crime de violência doméstica, ele não tem foro para isso, né? Isso já é um avanço, tá? Mas eu penso que o foro por prerrogativa de função, ele deveria ficar restrito, essa é a minha visão, eu gostaria de ressaltar que ela não necessariamente ela exprime a visão dos colegas do Ministério Público, tá? Mas eu penso que o foro deveria ficar restrito a pouquíssimas funções. Por exemplo, o presidente da República, sabe? Os chefes do Legislativo e do Judiciário Nacional. Aos demais, não. Há uma dificuldade muito grande do Brasil superar esse modelo, porque isso está introjetado na nossa cultura constitucional e processual, mas nós temos que lembrar que uma república ela pressupõe a igualdade, a isonomia entre as pessoas. A república é um país, é um Estado que trata as pessoas de maneira igual. Não deixa seu foro de uma maneira de tratamento igual perante a lei. Mas não é. Seria justiça comum, não é. então.
Na verdade, é a justiça comum, só que a pessoa não responderia, por exemplo, naquele tribunal superior, seria na primeira instância. Até quem defenda, Márcia, que esse modelo, ele é até melhor do que o da foro por prerrogativa. Eu digo por quê? Vamos dar um exemplo. A pessoa que tem foro por prerrogativa de função hoje, quando ela é condenada, ela não tem nem a possibilidade de revisitar a análise dos fatos. Então, geralmente você já está num tribunal de justiça, só cabe recurso para STJ ou para o STF para reanálise de questões jurídicas, não de fato. Se o indivíduo tem um foro no STJ, a mesma coisa, no Supremo a mesma coisa. Então não tem reanálise de fato. Quando você é condenado na primeira instância, o Tribunal de Justiça ele pode reexaminar as provas se aquela condenação era válida ou não. Então tem esse aspecto. O que eu defendo é um modelo diferente. Essas autoridades que hoje têm prerrogativa por função, a maior parte, na minha visão, deveriam deixar de ter. O que é importante é que exista uma regra que relativiza ou impede a prisão de algumas pessoas em razão do cargo, para que você não afete a função. Porque o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui. Um magistrado, ele está jurisdicionando um determinado processo, alguma coisa, ele atrai contra ele diversos interesses antagônicos, assim como o promotor de justiça. Na minha visão, não teria problema nenhum de ser processado na primeira instância, tanto o juiz como o promotor e os políticos também. Mas a prisão deveria ser realmente só quando o processo transitasse em julgado, para você evitar, se teve um erro da primeira instância, porque assim, é mais difícil de ter um erro na primeira e ter um erro consolidado na segunda, ou na terceira, ou na quarta instância, né? Então eu acho que a gente poderia resolver isso. Fizeram isso, né, Márcio, ano passado. Não valeu. Não valeu. Vou ficar quieto aqui. Um minuto de silêncio, por favor. Vou ficar quieto porque não pode falar mais. A revisão das decisões judiciais, né? Primeira, segunda, terceira, e aí? Não vale. Não pode. Não vale mais. Não vale mais, esse né? daqui eu olhei e não gostei. Igual quando você jogava a bolinha de gude, você errava só o escapes. Lembra disso, Tim? Escapes, pegava de volta a bola. Escapes, lembra disso? Você lembra disso aí? Você jogava errado, escapes, pegava de volta a bolinha pra jogar na caçapa? Você lembra, né, Gordo? Só escapes, opa, devolve a bolinha aí. Fizeram escapes lá na condenação do descondenado. Bom, cala a boca, né, porra. Vai, Márcio. O descondenado. Vai lá, vai, deixa eu ficar quieto aqui. Bom, olha, vou falar sobre, cuidado, vou falar sobre a STF. Eu não falo nada. Xandão manda Pois prender. Perigoso. Na sua opinião, doutor, o senhor tem acompanhado, a gente tem acompanhado essa questão dessa votação para a liberação do porte de maconha, que nem o André estava comentando aqui no início do programa. Tem que discutir porte de maconha, meu Deus do céu, cara. Para nós aqui, jornalistas, a gente tem até colocado como invasão de competência, mas enfim, né? O engraçado é que os caras discutindo. Não, eu opto por liberar 60 gramas. Não, mas eu prefiro 100 gramas. E já é a maioria, né? Já é a maioria. É bizarro, cara. Sim, já é a maioria, não tem volta. Bizarro. E aí, quais seriam as consequências disso? O senhor acha que isso pode ter consequências negativas? Qual que é a sua avaliação? Primeiro que, assim, seja uma decisão com a qual concordemos ou não, e com todo respeito, eu também discordo que o Poder Judiciário possa dizer o que é crime ou não. Naturalmente, o Judiciário pode fazer controle de constitucionalidade, mas a previsão do tipo penal deveria ficar confiada à figura do Poder Legislativo, né? Mas é o nosso Supremo Tribunal Federal. Supremo. Decisão do colegiado não desafia recurso, naturalmente, né? É possível uma espécie de uma reação institucional do Congresso, por exemplo, tipificando novamente a conduta, com algum nível de regulamentação, mas nós não podemos deixar também, André, sem aqui querer minimizar o problema dessa interferência de um poder no outro, que infelizmente o Congresso Nacional tem se omitido sobre assuntos da relevância maior para a nossa nação. Tem. E esse vácuo tem sido ocupado, sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal. Haja vista esta omissão. Então eu penso que se o Congresso Nacional tivesse uma proatividade maior, tivesse dialogando de uma maneira mais qualificada com a população, para os seus anseios, o controle realmente seria de constitucionalidade, não para suprir esses vácuos, né? Eu não tenho uma visão científica sobre o assunto. Primeiro, minha posição é que realmente essa questão tem que ser confiada à lei, né? Então, sou avesso, mas volto a dizer, como um integrante do sistema de justiça, né? O sistema de justiça não é só o Poder Judiciário, é o Ministério Público, a Defensoria, as advocacias públicas. Eu preciso respeitar e obedecer aquilo que é decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo quando eu discorde, né? Naturalmente, o direito de crítica da imprensa, do cidadão, ele é um direito de crítica aceitável, mas eu, enquanto integrante do sistema de justiça, eu preciso conter o meu direito de crítica,
porque eu tenho que separar o que é a opinião do Deusdedit, o que é a opinião do chefe da instituição do Ministério Público Estadual. Mas eu tenho muita preocupação, o pouco que eu acompanhei, eu acho que ainda existe uma incerteza sobre o impacto disso na nossa sociedade. Se por um lado a criminalização para alguns atrai pessoas para o sistema prisional, que seriam recrutadas pela criminalidade organizada, por outro lado, eu creio que nós não temos ainda um sistema de saúde capaz para absorver e tratar isso com a responsabilidade que nós precisaríamos. Então, vejo isso com muita preocupação. Penso que uma decisão como essa ela deveria vir acompanhada necessariamente de um planejamento de política pública para que esse indivíduo simplesmente fale, você é usuário, então fica aí. Não, se você é usuário e não é criminoso, se você o porte para fins de uso não te torna mais um criminoso, você é um doente. Qual é a política que existe para essas pessoas? Sabendo que nós não temos vagas nem para as doenças corriqueiras, né? Então eu tenho receio justamente disso, da falta desse planejamento e espero realmente que isso seja mais bem refletido. Eu vou mais além, procurador. Sabe qual é o meu receio? Onde as pessoas que compram, que usam lá 100 gramas que eles querem liberar, onde que eles vão comprar essa droga? Não é na Drogazil, não é na Pague Menos, não é na, sei lá, o que mais farmácia tem ainda? Não é. Rede Farma. Não é na Rede Farma, não é na Farma Droga, não é lá no, aquele cara do 011, 14. Vai ser lá no Droga. Vai ser no traficante. Realmente. A questão da descriminalização... Então você vai... Ainda mais de um só tipo de entorpecente, aí isso pode como levar o a outro. É uma conduta, ela vai estar sempre ligada a uma conduta ilícita. O aviãozinho bota lá 100 gramas de maconha no bolso, vende, volta, pega mais 100 gramas, vende, pega mais 100 gramas, vende. Ele traficou 1 quilo de maconha naquele dia e virou porte. Sim. É uma porta para você legalizar, né? Você tá legalizou o tráfico. Está liberando, é uma porta para legalizar. A gente acompanha dessa forma. A gente está espremendo ele, né? Quem se lembra do Tropa de Elite 2, né? Quem você acha que banca tudo isso, parceiro? O sistema é foda e tal. Mas é isso. Tinha os caras lá por trás. A gente vê essa porta sendo aberta, aí já começa também a discussão. Depois para a liberação de outro tipo de droga. E aí ninguém pode fazer, ninguém pode. A gente já viu a opinião de ministro falando que era a favor então de liberar todos. Aí ninguém pode ir com o STF. Como é que faz? O que é importante é que, assim, será que essa decisão, de alguma maneira, ela vai obrigar o Estado brasileiro, através de todas as instâncias do sistema de saúde do SUS, a criar, a se estruturar adequadamente para atender essas pessoas? Ou nós vamos fomentar as cracolândias que existem por aí? Pelo que a gente tem visto, não tem nenhuma. Vai fomentar a cracolândia, é o que eu falei. O aviãozinho vai sair com um pacotinho de 100 gramas e pronto. Ele vai lá, busca mais 100 gramas, busca mais 100 gramas. No final do dia ele traficou 1 quilo. Em um mês ele traficou 30 quilos. E assim por diante. Então, você acaba legalizando o tráfico de uma forma indireta. Porque ninguém vai na Drogazil comprar. Não vai, você está legalizando, né? Uma forma de legalizar. Vamos voltar para Cuiabá? Vamos. Nenel versus Maurão. Como é que fica essa história, hein, o procurador? Vai ser prorrogada. A gente já sabe que a intervenção na saúde não vai ser prorrogada, vai até dezembro. Aí o Nenel fala assim, eu não quero de volta a saúde, porque deixa com o Mauro. Não, peraí, tem que devolver para você. Como é que fica o MP nessa história? Eu só preciso fazer um resgate histórico, né? Nós fomos procurados na época pelo Sindicato dos Médicos. O MP pediu a intervenção da Justiça. Pediu porque fomos provocados, inclusive, pelo Sindicato dos Médicos. Agora estou provocando você de novo. Isso, não, mas vamos só dizer onde chegamos e o que é que pode vir daí dessa possibilidade, né? O Sindicato dos Médicos tinha um questionamento, falava assim, olha, tem aqui uma decisão judicial que obriga o município de Cuiabá a prover os cargos que hoje são contratações temporárias por efetivos, por concursados. E eles não cumprem essa decisão. Não cumpre, fez TAC, não tem cumpriu. Que fazer concurso. E aí, quando você tem uma ordem judicial que é descumprida, o que a gente pode fazer? Você pode tentar uma medida ou outra, e nenhuma dessas medidas que os promotores tentaram surtiu efeito. Então o Ministério Público, na época, pediu a intervenção com base nessa provocação. O Tribunal de Justiça acolheu, determinou, e é bom que se diga que não é o governador, que é, na verdade, o representante maior do Estado, né, no Executivo, ou o prefeito aceitarem, não, porque a intervenção ela é determinada judicialmente. Né? Então, não depende nem da vontade, nem o governador poderia dizer assim, eu não quero ser... A decisão foi do Perry, né? O relator foi o desembargador Orlando Perry, mas ela foi uma decisão por maioria, né, uma maioria bastante significativa do órgão especial,
E é importante que se diga isso. A intervenção não depende nem da vontade do governador em querer exercer a intervenção e nem da vontade do prefeito. Ele, como prefeito, uma vez cessada a intervenção, precisa assumi-la. O governador, sendo o governador do estado, ele também precisa assumir a intervenção se o judiciário decretar. Fala-se que não deve ocorrer mais a prorrogação, porque esta é uma anomalia no nosso estado de direito, né? Ela é uma interferência indevida. Então, assim, necessária, mas ela é indevida. Então, ela realmente tem que ter prazo para terminar. Nós pedimos a prorrogação até 31 de dezembro. Não temos a pretensão de pedir novamente a prorrogação, porque eu tenho acompanhado os relatórios do Gabinete de Intervenção, juntamente com o Tribunal de Contas do Estado, e tenho visto que várias das metas já foram cumpridas. Espero que todas. Então a intervenção gerou resultados positivos, é isso? Positivos. Nós podemos, inclusive, compartilhar com vocês esses relatórios que são fornecidos para a gente quase que mensalmente sobre um checklist de todas as medidas. Dá para o senhor citar algumas melhorias aí? Que por exemplo, o abastecimento da farmácia básica, alguns dos procedimentos que estavam paralisados, procedimentos médicos, saneamento de lista. É verdade que não tinha nem dipirona nas farmácias? Coisa básica? Não sei se é dipirona, tinha medicamentos que estavam faltando. Né? É que dipirona é mais básico que existe na face da Terra. Medicamentos básicos. O melhorar infantil lá, que precisaram, não tem. Eu não tenho como te precisar isso agora. Realmente, lembrando que nós pedimos basicamente pela falta do cumprimento da ordem judicial, mas também foi decretada pela violação de princípios, que a gente chama porque a saúde realmente estava precária. Né? O principal foco do Ministério Público era o descumprimento da ordem. Mas a situação da saúde estava tão caótica que o Tribunal de Justiça entendeu por usar duplo fundamento, tanto pelo descumprimento da ordem, como pela violação do princípio à proteção da saúde, porque foram relatadas várias situações, inclusive em relatórios oficiais, de que o cidadão realmente estava padecendo e não tinha o mínimo, o básico, em termos de saúde. Né? A gente sabe que o problema de saúde não é um problema exclusivo da capital, mas uma capital, como uma capital do nosso estado, ela acaba absorvendo sim problemas do interior. Essa não é uma verdade. Até da Bolívia. É uma realidade. Gente da Bolívia vem para cá para atender na HMC. É uma realidade. Isso de fato, assim, o custo para se tratar o indivíduo, o cidadão na saúde numa capital sempre vai ser maior que o do interior. É bizarro, né, cara? Porque tinha que atender Cuiabá, né? Mas como o SUS é universal, você tem que acabar. Aí uma vez o prefeito esteve aqui também, ele se vangloriou de estar atendendo gente da Bolívia. Prefeito, isso aí é ruim para nós. Nós não temos que atender boliviano. Não é verdade? Mas o SUS é universal. Não é boliviano, é brasileiro. O cara sai lá de Santa Cruz e vem aqui internar no HMC porque o atendimento é legal. E a gente que paga para isso. Acaba tendo uma questão humanitária. Eu falei para ele, não dá para se vangloriar disso, cara. Isso é custo para nós. Eu estou pagando para atender boliviano. Vou lá na Bolívia buscar atendimento para ver o que acontece. Vai nos Estados Unidos ver se você consegue atendimento lá. Se você não pagar. Os Estados Unidos tem um modelo de saúde diferenciado, né? Não é igual ao nosso. Mas realmente no SUS, como disse a Márcia, por conta da universalidade do acesso, né, não se pode impedir. Inclusive para alguém abastado, tá? Pode chegar alguém. É brasileiro como pode chegar lá com plano de saúde, alguém rico, fala assim: não, eu quero fazer um procedimento. Não tem como recusar. Brasileiro, eu pago isso aí, eu tenho direito. Aí ok. Mas não boliviano, né? Vamos ganhamos, né, promotor? Promotor não, procurador. Ou não tem diferenciação? Na verdade, eu sou promotor. Você é promotor? Eu sou promotor aí e estou procurador-geral de justiça. Então eu chamá-lo de promotor, tá tudo certo também. Tranquilamente, diferente. Então tá bom. Perdoe pelo nossa nome falha. também, tá tudo certo. Vontade. Deus dete. Isso. É isso aí. À vontade. Vai, Márcia, vamos trocar de assunto. Eu quero aproveitar a presença do senhor aqui no Conexão Poder para a gente já tratar de um assunto que vem nos afligindo aí há anos e que nós temos a oportunidade agora, que é a questão dos venezuelanos. A gente estava falando de boliviano, me lembrei dos venezuelanos. Rapaz. Aqui na capital, que a gente vê uma cena aí que se tornou corriqueira, que são as pessoas ali pedindo esmola com a criança o dia inteiro no sol, ou até a gente já viu até já informações tem essa denúncia que eles alugam crianças. De que alugam criança para ficar pedindo esmola, e assim, essas crianças ficam bebês, crianças de 3 anos, 4 anos, crianças pequenas, ficam ali o dia inteiro no sol e sendo usadas, né? E brasileiro não pode fazer isso. E como é que fica? O Ministério Público tem como atuar com relação a isso? Quem que pode atuar? É um problema muito complexo. O Ministério Público tem atuado também, não sozinho. Há uma frente de atuação do Ministério Público do Trabalho, se não me engano, o próprio Ministério Público Federal. E a questão com os venezuelanos ela é complexa, porque você tem um venezuelano de área urbana e você tem de algumas etnias indígenas. Então tem toda uma peculiaridade.
Há um procedimento já de acompanhamento disso na Promotoria de Justiça da Infância e o Procurador de Justiça da Especializada de Infância e Juventude também tem acompanhado. Até recentemente fizeram reuniões com o MPT. Sei que o município também está se movimentando para colaborar. O problema é tirar essas pessoas dali. Tira, volta. Tira e volta. Então, assim, é realmente uma questão muito difícil de lidar, né? Me parece que alguns dessas pessoas que estão são realmente esses mais dos indígenas venezuelanos, né? Então tem essa dificuldade. Colocação no mercado de trabalho existe. Hoje a gente sabe que nosso estado, apesar de tudo, ele tem postos de trabalho, a gente tem como qualificar as pessoas, mas existe uma resistência até cultural, precisa ser tratado muito assim, com muito cuidado, né? Eles vêm numa situação de muita vulnerabilidade de lá para cá, mas realmente dá dó para a gente ver uma criança, às vezes um bebê ali o dia todo numa esquina, nesse sol de 40, 42 graus, né? Mas temos que lembrar que tem essa peculiaridade realmente de serem venezuelanos. Mas está virando uma epidemia já isso. E eles estão, o nosso questionamento é que eles estão aqui, né, no Brasil. Sim, então, está virando uma epidemia em Cuiabá isso aí. Cada esquina de grande avenida tem uma família inteira. Deveriam cumprir as regras que a gente segue. E aí eu vejo né? assim, essa denúncia de que eles alugam crianças uns para os outros, a gente já fez esse material, né? O Ministério Público já deve ter recebido essa denúncia também. E você vendo na rua determinadas pessoas com um bebê de colo, você percebe que não é filho daquela pessoa. Eu particularmente vi uma senhora que já deve ter lá por volta de 60 anos, pelo menos aparentemente, com um bebê de colo naquelas, parece uma tipóia, né, que eles amarram aqui e colocam um bebê na esquina da Santa Rosa pedindo esmola. Quer dizer, não é filho daquela senhora. Pela nossa legislação, assim, você vai olhar se aquela criança não é filho dele. Quem que é a mãe? Se aquilo ali está ofendendo de alguma maneira o direito de uma criança, de um adolescente, ainda que seja estrangeiro, caberia a destituição do poder familiar. Mas olha a situação. Nacional tem que cumprir como tirar o filho da mãe venezuelana para colocar em adoção é muito complexo. Mas se fosse um filho brasileiro, aconteceria isso. Tanto é que a gente não vê os brasileiros fazendo isso, é muito raro. Mandaria para um orfanato qualquer. A gente não vê. Mas assim, nós temos informações que são adotadas medidas, tira e eles voltam. Fica enxugando gelo. Enxuga gelo. As medidas de polícia assim, comunitária vão lá, tira. Olha, o que precisa? É um lugar para habitar, tudo. Vai lá, tenta melhorar e volta. É uma situação bastante difícil. É o que disse o ex-procurador, o Mauro Curvo, uma vez aqui também, né? Ele antecedeu o Zé Antônio, né? Isso. Ele falou, a gente enxuga gelo. Tem essa dificuldade mesmo. A gente fica enxugando gelo, né? A impressão que dá é essa. Mas assim, para eu não avançar numa área que inclusive não é a minha área, eu sei que há promotores, inclusive membros do Ministério Público do Trabalho e procurador, que estão acompanhando esse caso diretamente. Mas com essa dificuldade que vocês estão dizendo aqui. A gente realmente não há muito o que fazer, né, procurador? É difícil. O ideal seria que eles tivessem condições de retornar para o próprio país, mas a situação não é fácil nem para o retorno, né? Eles estavam passando uma dificuldade imensa no país deles. Mas não é só narrativa? Sei que não, né? Você está apertando ele hoje, né? É só narrativa. Não tem nada lá, não tem nada, é só narrativa. Pois é. Enfim, vou voltar aqui para Cuiabá de novo para a gente encerrar. Voltando para o Emanuel. Ele está brigando em Brasília ainda para ver se continua no cargo. Porque ele está sob liminar, ele voltou sob liminar e ainda vai ser reavaliada essa liminar e pode cair. Se cair, ele sai do cargo. Qual que é a tua avaliação sobre essa situação do Emanuel? O prefeito Emanuel foi afastado no bojo da operação do CAPS, né, pelo Tribunal de Justiça, pelas câmaras reunidas criminais, e ele conseguiu um monte de esquema na saúde que aconteceram, né? Era uma investigação que corria originariamente na Promotoria do Patrimônio, né? E basicamente teria inflado com contratações temporárias de pessoas, enfim, tem vários fatos lá. E isso também desdobrou no aspecto criminal. Ele foi afastado no aspecto criminal e conseguiu uma liminar para retornar no STJ. E há um recurso do Ministério Público para derrubar essa liminar. Então, se for provido esse recurso, volta-se ao afastamento, né? Nós temos expectativa, impetramos o recurso, né, de que haja esse afastamento até por conta da ação penal. O MP pediu
o afastamento, foi concedido, com uma liminar lá em cima ele derrubou, Isso. o MP agora pede de novo contra a derrubar a liminar que ele conseguiu. mas esse processo já entrou na pauta, saiu, Mas entrou... tem alguém sentado em cima dessa decisão lá em Brasília. Não, naturalmente que o Superior Tribunal de Justiça tem centenas de milhares de processos, eu tenho certeza que esse processo vai ser julgado até pela relevância o mais rápido possível. E aquela questão, nosso papel de parte é de postular, de recorrer. Cabe ao judiciário. Mas o que é mais grave aí? A questão de contratações ou a questão criminal que está pegando mais? É que no criminal era esse o foco também. Acho que contratação é de menos na minha humilde opinião. Não, mas tem vários outros fatos relacionados no processo, né, ele corre em segredo. Mas assim, o bojo da questão era a questão das contratações. Mas aí tem toda uma investigação em curso, né? Aí teve aqueles secretários que foram presos e alguns abriram o bico e aí foi se fechando uma equação e chegou no Emanuel, é isso? Exatamente, foi isso. Eu penso que assim, algum nível de indício substancioso deveria existir, porque o egrégio tribunal afastou o prefeito. Né? Foi histórico isso, nós nunca tínhamos visto, pelo menos eu não me recordo, em dados históricos, em que um prefeito tenha sido afastado na capital do nosso estado. Eu também não me recordo não, vocês se recordam? Não, mas então o MP entende que deveria continuar afastado justamente por essa questão de provas e de não ter continuidade desses ilícitos, seria isso. Veja só, nós não podemos prejulgar quem quer que seja. Eu não prejulgo o prefeito Emanuel Pinheiro. Ele tem direito a uma ampla defesa, um devido processo legal como qualquer cidadão. Mas a partir do momento que no âmbito da sua administração incorre em diversas operações, e eu volto a dizer, não só do Ministério Público Estadual, mas da Polícia Federal, foram várias, né? Ministério Público Federal e de outros, né, das secretário preso, isso demonstra chefe de gabinete preso, uma certa dificuldade de fazer esse gerenciamento, e acredito que sem a presença do gestor, nós poderíamos ter mais facilidade para produzir as provas. Foi esse o fundamento do pedido de afastamento. O STJ entendeu por suspender. Não é muito fácil reverter esse tipo de decisão. Se você, assim, na minha experiência que eu vejo, geralmente quando se retorna a pessoa para o cargo, é muito difícil reverter. Tá? Mas foi o pedido que o Ministério Público fez, porque pedimos na segunda instância, no TJ, no caso, era a primeira instância de julgamento para ele, foi revertido lá, nós recorremos. Conforme o tempo vai passando, pode ser até que os magistrados avaliem, mas agora isso não é mais necessário. Né? Então a gente precisa aguardar o julgamento. Está acabando o mandato, deixa ele lá e depois a gente vê o que faz. É mais ou menos isso? Não tenho como precisar. Por aí. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Né? É mais ou menos isso. A gente acompanha as sessões. Como foi com o Silval, como foi com o Riva, como foi com o próprio presidente Lula, enfim. Saiu do mandato, a coisa muda de figura, né? É isso, dona Márcia? É isso. Tá bom para a senhora? Ok. Podemos encerrar? Vamos liberar o procurador? Vamos liberar ele antes que ele mande. Tá bom para o senhor, procurador? O senhor tem mais alguma coisa que nós não temos falado? Eu agradeço o convite, né? Tocou em assuntos bastante polêmicos aqui. Às vezes de uma forma mais eu gostaria, assim, realmente, eu tenho algumas opiniões minhas, né, do Deusete a respeito de alguns fatos, mas eu tenho que tomar esse cuidado realmente de não me posicionar, porque primeiro que eu integro uma instituição que tem como um papel zelar da ordem democrática. Então, eu não tenho o direito de manifestar de tal maneira. Se cair em suspeição depois. Exato, aí se complica. Esse é um primeiro ponto. E eu também não tenho procuração dos meus colegas para falar com a gente pergunta porque é obrigação nossa perguntar, né? Estou aqui para ouvir todas as perguntas e responder aquilo que naturalmente eu posso. Mas foi uma conversa muito agradável, quero agradecer o espaço, né? Vocês têm essa grande audiência para a gente tocar nesses assuntos, dizer que o Ministério Público do Estado do Mato Grosso está à disposição da população, é uma instituição que existe para servir. Volto a dizer, o nosso trabalho ele é divulgado pela imprensa, mas a razão de ser é o cidadão, é a sociedade. Então esse espaço nos permite mostrar um pouco sobre o nosso trabalho e eu agradeço imensamente a sua oportunidade. Nós agradecemos a sua presença, viu, o procurador. Se você quiser entrar em contato, o telefone dele está aqui na tela, brincadeirinha. Mas nós temos nossos canais de atendimento lá no Ministério Público. Brincadeirinha. Né? Pode chegar. Né, Márcia? Obrigado, Márcia. Obrigado, Tinho. Obrigado você em casa e em todo o Brasil. Acompanhe. Você está esquecendo, tem que dar um presente para ele. Não dá, essa fake. Não, esse é o primeiro. Tô brincando. Né? Para vir mais vezes. Singelo presente do Conexão Poder para o senhor. Ah, que maravilha. Pode estar no seu gabinete para brilhantar a sua estante. A caneca? A caneca do Conexão Poder, do Repórter Obrigado pela Aliás, providencie uma nova pro Tinho Costa Marques, viu, dona Márcia? Porque ele tem aquela velha ainda, né? Não, então tá na hora de dar uma nova pra ele.
Essa é a Obrigado. primeira para que o senhor volte mais vezes, né? Volte mais vezes. Quando volta, sempre ganha uma outra caneca. Vamos viu? voltar, uma nova versão, né? Mas você já Nova pode versão. fazer uma coleção. Obrigado, procurador. Sucesso para o senhor. Você em casa. Até a próxima. Tchau.